Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Começando o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV. Canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas plataformas digitais para todo o mundo. Você nos acompanha, além da NET, como eu disse, canais 24 e 524. Você nos acompanha aí pelo nosso site, você digitando rdctv.com.br e colocando barra ao vivo, você já vai direto para o player do nosso site. Aí você, rdctv.com.br é o nosso site. Se você já quiser acessar diretamente a programação real time da RDC TV no site, você coloca barra ao vivo e você acessa diretamente o nosso player. E também pelas nossas redes sociais. Você tem a possibilidade de nos acompanhar digitando RDC TV Digital. RDC TV Digital para todas as redes sociais. Pode ser pelo Twitter, né? Aí começamos pelo Facebook então. Pelo Facebook, RDC TV Digital. Pela expectativa. Estou esperando, porque agora sim, aí pelo Twitter. @RDC TV Digital, né? E acessa o Twitter. Ou pelo YouTube, também RDC TV Digital, e você vai estar conectado conosco, porque você sabe, o Rio Grande se conecta aqui e nós, RDC TV, conectamos o Rio Grande para todo mundo. Estamos aqui na bancada com o Diogo Rossi. Tem mais o WhatsApp, falei no Diogo. O Diogo já é a identificação do nosso WhatsApp. Aí está, 998 15 99 90, o número do nosso WhatsApp que está ali no controle do Diogo Rossi. Que hoje vai ficar também, Diogo, com o nosso Facebook. Né? Tá bom. Vou te dar uma carga de trabalho maior aí, para tu falar mais dos nossos telespectadores, aí, dos nossos internautas também. Vim com 3 trabalhos então hoje. Não, só com esses 2 tá bom. Não, mas eu tenho um terceiro, que eu vim preparado para. Pois é, por isso que eu quero te dar mais trabalho. Ele já chegou aqui anunciando que tá com a macaca, que tá não sei mais o que hoje, então, como se nos outros dias ele não estivesse, né? Só hoje. Aliás, eu quero pedir o depoimento do Bruno Flores e também do Paulo Nunes, que estão aqui na bancada, junto com o Guilherme Paz e o Antônio Bavaresco, porque o Paulo Nunes e o Bruno Flores trabalham com o Diogo Rossi, são comandados pelo Diogo Rossi lá na Rádio Grenal. Eu sou um santo. É? Sim. É. Já falo antes, que eu sei. Mas eu tenho uma coisa para dizer. De vocês mas me deu, se discordarem. me desse a bola quicando. O Bavaresco está só te observando. Tu me desse a bola da quicando. discussão de vocês ontem. Tu me desse a bola quicando. O pessoal gosta muito daquela... saber como que é o bastidor da emissora, né? E nos bastidores eu e o Paulo falávamos das escalas de jogos. E não, as minhas escalas estão tranquilas devido ao Diogo Rossi. Então tá tudo certo. Mas me desse a bola quicando, Rogério Amaral. Eu te agradeço. Então, não combinamos. Vais ficar com o Facebook também, porque eu vou fazer um compartilhamento em Watch Party. Olha aí que finesse. Um Watch Party aqui, convidando aqueles meus amigos todos aqui do meu perfil para que venham também participar do programa. Mas como disse o telespectador nosso, início, introdução sem enrolação. É isso tá? aí, isso aí. Então diz o que tu quer dizer. Não, a partir de hoje, lá na Rádio Grenal, as escalas serão por quem gritar menos, leva mais. E mais. Quem mostrar menos, joga mais do que quem mostrar mais. É assim. Se trabalhar menos, faz o filé. Se trabalhar mais, vai embora pro Shakhtar. É mais ou menos assim. O Bavaresco, entendeu? Ele continua te provocando aí, Bavaresco. É assim, continua é mais ou menos assim, ó. Se for Vico lá na Rádio Grenal, faz a final da Libertadores, joga o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Gaúcho, tá? Se for TT, valendo 480 milhões, jogando fino e estando na seleção, eu mando embora.
É mais ou menos assim. Sabe o que eu penso disso? O Bavaresco não está aceitando provocações, hein? Eu não vou nem comentar, Sabe eu dei que- minha opinião ontem, não vou cansar a paciência dos nossos telespectadores. Mas por quê? Já falei a minha opinião para ele, inclusive. Mas o ontem, Renato após disse. o jogo que eu estava certo. Mas o Renato disse. O que eu disse aqui, Ah. eu estava certo. E o Diogo tem todo o direito à opinião dele. Aliás, acho que todas as pessoas têm direito às suas opiniões, por mais que eu as considere Absurdas. erradas. Não acho absurdo. Não, absurdo. Mas o Renato disse ontem assim, Absurdo é ó. marcar aqueles impedimentos que foram marcados ontem. O Renato disse A assim, opinião ó. do Diogo só é diferente da minha. O Renato disse. Mas é, Abre aspas. Pra jogar na base- frontalmente diferente da tua Deixa ele e terminar, diametralmente depois eu oposta à tua. Não, Se- ele vai comentar Pô, depois. O aí Renato é- disse assim, ó. Pra jogar no principal, tem que mostrar alguma coisa na base. Certo. Ele disse isso. Então eu pergunto ao Renato. O que o Vico fez na base? Nada. E eu já emendo com uma frase do Deco. 3 vezes o joelho machucado, nunca explodiu em lugar nenhum, não era titular no time sub-20 e eu nunca vi jogar. Tá no principal. Renovou o contrato. E renovou o contrato. Tem uma questão do Deco também, Diogo. O Deco disse numa entrevista coletiva, quem é o Deco Deco? Nascimento. Que venha a ser. Um dos diretores do Grêmio. Deixa que eu comandou. só te dizer por que eu questiono. Eu quero lembrar um ex-diretor meu, diretor de jornalismo, que foi também, por outras funções, governador do Estado, assessor de presidente da República, enfim, que é o Antônio Brito. O Antônio Brito sempre dizia o seguinte para todos nós, tá? Não esqueçam que vocês falam, né, informalmente para o comitê de imprensa, mas no ar vocês falam não só para o comitê de imprensa. Tá? Então, por isso que eu encho o saco de você sempre aqui para dizer quem é fulano, quem é Beltrano. E muitas vezes eu confesso que eu não sei. Eu também não sei. Tá? Eles convivem sempre é bom dioturnamente inteiro. no futebol e lá diretamente com os dirigentes, enfim, funcionários dos clubes. Mas vamos lá, Gui, o que O importa é Deco a tua Nascimento, informação. que é um dos homens que também comandam o futebol do Grêmio, ele disse numa entrevista coletiva que o TT, assim como outros jogadores, tinham que jogar muito na categoria de base, depois jogar muito no time de transição, para aí sim ser aproveitado no time principal do Grêmio. Eu acompanhei o TT na Copa Ipiranga do ano passado, todos os jogos do TT. Gente, aquele menino ele não precisava ser aproveitado na transição, poderia pular direto para o profissional. Não, mas é que ele jogava menos que o Vico, né? Provavelmente. Só Bom, pode ser. já ou que, Caio- já que o Bavaresco não quer se Ou manifestar, que eu vou Caio- perguntar, pô, vai ficar sentado aí sem falar o programa Não, todo? esse assunto eu não vou cansar. porque Mas eu esse é o assunto, porque, Bavaresco, me permita, eu sei que tu és um brilhante jornalista, né? Coordenador de equipe de rádio e televisão, coordenador de assessoria de comunicação em governo municipal, como fosse recentemente. Então, obrigado eu pelo não seu quero ensinar nada para ti, não tenho essa pretensão. Mas quem nos assistiu ontem necessariamente, né, não está assistindo hoje, quem nos assiste hoje necessariamente não nos assistiu ontem. E esse assunto volta a ser principalmente após a coletiva do TT, né? É TT ou TT? TT. TT era o que foi treinador do E era Internacional, foi um né? grande treinador. Francisco uma Duarte figura histórica. Júnior. É que, na verdade, o que aconteceu no caso do Ontem, TT... ontem teve a coletiva e depois da A réplica coletiva e a tréplica. teve ainda a manifestação do Renato especificamente sobre o assunto. É que assim, E tem teve- duas coisas, né? E teve depois a do vice-presidente do Grêmio também. É Fala, o Diogo. Não, teve duas coisas, na verdade. Tem duas versões. E vai ser para sempre isso, porque a gente nunca vai saber a verdade. Porque o TT pode estar falando a verdade, como o Renato pode estar falando a verdade. O Renato diz que o TT e o empresário dele, mais os amiguinhos, ele usou essa expressão, Sim. queriam que o TT fosse titular no principal. Foi o que o Mas, Renato disse. mas o jogador falou Foi o que o Renato disse. que ficou triste. Não, Calma. isso- Aí o TT eu não disse... ouvi do Renato isso. Eu confesso que eu Não, não ele- ouvi. ele falou. Eu não Ele falou. Fosse Falou. titular. Sim. Não, fosse para o grupo principal. É não isso titular. aí. Bom, para o grupo principal, Então tem alguma não coisa, titular. tem alguma coisa que está errado. Não, na coletiva ele não, Não, falou não, na titular. coletiva- Não, tudo o bem, Renato mas tem não alguma coisa que disse está errado, isso. porque o TT disse que ele só pediu pro Renato para treinar no principal. Só isso. Esse foi o pedido Foi dele. isso que o Renato disse. E ele disse que só sobe pro profissional quando ele achar que tá pronto. Então eu quero Mas é saber o que o Vico fez para estar pronto. Mas é uma posição do... Eu não sei, o Diogo. Aí Eu tu- sei. O Não. Romildo viu ele jogando lá num campeonato na China, gostou muito e disse:
este vai jogar no principal. Aí o Renato, que eu Mas se respeito tu muito... mesmo pergunta e responde, tu Mas não o precisa Renato perguntar pra- disse na coletiva ontem que nem o Romildo determina quem faz parte do grupo. Não. Isso é mentira. Não, mas ele está dizendo uma verdade. uma dedução tua. Determinar... Mas como se ele disse que o Vico Mas- tem que fazer parte e o Vico faz parte? Mas é uma dedução tua. Não, uma Não é informação. dedução. Não é dedução. Ele pediu o Vico no principal e ganhou. Vocês têm que cuidar da terminologia que usam do verbo que está sendo utilizado. Tá? O Renato falou em determinar, que nem o presidente determina. Isso, mas o presidente Isso não determinou. impede... Não. O Vico no principal é determinação. Não. Aí é que eu estou dizendo, tu estás usando uma expressão que é negada pelo Renato e que nunca foi dita pelo Romildo. É, mas, Então, mas por acaso o Renato tem a verdade absoluta agora? não, mas Não, é o determinação... Diogo que tem a verdade absoluta. Não, eu tô trazendo a informação pra vocês. Se vocês não querem acreditar, Não, tudo não. bem. A informação- O que Eu o tenho Renato outra fala, informação, o que o Renato cara. fala é lei em Porto Alegre. Esse é o Não, problema. Não. E Ele- para mim não é. Esse é o problema. Para mim não é porque o Renato Não, mas veio não é pro o que o futebol Diogo depois que fala eu que é estava lei no também, futebol. é. Então, para mim não é lei o que o Renato fala com toda a competência, gabarito, história que tem o Renato no futebol. Tá? Eu vim antes do Renato no futebol. Então, para mim não é lei. Respeito, mas não é lei. Eu apenas estou fazendo e dando ênfase à questão da expressão. Quem garante, mesmo aquele que te passou a informação, que houve determinação do presidente do Grêmio? Quem garante? A mesma questão nós tivemos no episódio do Arthur. A mesma questão que tu estás aí falando a respeito do Vico, houve na questão do Arthur. Quem falou sobre o Arthur e que disse que podia ser aproveitado e que achava... Agora, se a palavra do presidente tem peso ou não para o treinador, para o departamento de futebol, é outra história. Mas quando usa-se a expressão determinação, é um mando absoluto. E quem garante que é o um Renato, mando absoluto. E quem garante que o Renato só não tá birrando no caso do TT? Porque pode ser birra. Tudo bem, isso, Ele não- são ele- ila- ele- isso aí tu são pode ilações que a chamar o gente Renato- pode fazer. Tu pode chamar o Renato de tudo, menos de burro, cara. Tu tá eu chamando não o chamei Renato de burro. Tu tá chamando. Não. Se o cara abre mão de um cara que ele considera, que ele mesmo considerasse, eu tô partindo do pressuposto do que tu falou, por birra, eu não vou, cara, eu não quero nem fazer a comparação que eu ia fazer, deixa assim, mas eu não vou aproveitar esse talento porque ele quer furar fila. Não foi só por isso, ele fez a avaliação dele. Tu pode discutir, tu traz o Vico, mas acontece que na função do TT, tem outros jogadores que fazem a mesma função que estão no grupo profissional. Tá, e por ele que tinha o que Renato fazer uma não pode opção, botar? Porque ele tinha que fazer uma opção, ele precisava de jogadores para outras funções diferentes do TT. Agora, nesse momento, não quer dizer que ele pediu para o jogador Bota pra ficar, treinar só. pediu para o Grêmio renovar o contrato. Essa é a informação que eu tenho. A minha informação é diferente da tua. Mas bota pra eu treinar. respeito a tua fonte. Gostaria que tu respeitasse a minha também. Tudo bem, mas É eu tô uma te falando, fonte por que ele bem não botou quente. só pra treinar? Que foi o que o Guri botou- pediu. O Guri não queria. Não, o Guri queria treinar no profissional. Isso. Hoje o Grêmio tem um. Bota pra treinar, nunca bota pra jogar. Mas ele não quis fazer isso agora, não quer dizer que ele não fosse fazer isso em julho. Não sei. E houve uma pressão e ele não gostou. Aí entra o que tu colocou, da birra. É birra. Neste momento, mas não que ele não mandou vender. Olha, existe ele não esse- mandou vender. Ele, não Ele tem esse disse, poder. teve o meu aval, Não, a teve venda. aval, perguntaram pra ele. Mas Então? ele não disse, bota pra vender. Pá, tu tá sendo... ô, Ele Diogo, pegou e disse assim, se é pra ser desse jeito, tchau, um abraço, viaja com Deus. Não, isso ele falou depois. Isso? Não, mas ele certamente não disse isso antes. Diogo, Ele não disse? tá, eu tô dizendo, nós não vamos chegar a uma conclusão. Mas ele não Não, mas, disse? mas não importa que vocês não cheguem a acordo. O importante... Eu não posso entregar minha O fonte, ele não importante pode que o Guri, entregar a minha. o importante que o Guri acabou de postar aqui no Stories do Instagram, que está feliz, com dinheiro no bolso, do outro lado do Com mundo. 510 mil por Não só ele deve Não estar só feliz, ele, né? empresário, Empresário, todo mundo. mais gente, amiguinhos devem estar felizes também. E o Grêmio também está feliz. Essa situação do TT ela foi mal conduzida, desde o início. O jogador ele pode ser um bom jogador e de fato ele provou isso pelos jogos que a gente acompanha dele, mas lá na Rádio Grenal outro dia o empresário dele, o Pablo, eu só não lembro o sobrenome. Bueno. Pablo Bueno. Deu uma entrevista lá para a rádio e durante a manhã e ele falou algumas coisas sobre o TT, sobre a vontade de jogar no principal do Grêmio, que eu acho que isso é normal, tem que ter. E tem que ter a vontade de jogar, né? Se não tiver vontade já não me serve. Só que o próprio empresário, acho que ele acabou falando um pouco demais. E aí ele queimou o jogador em certo momento, na hora do atleta fazer o salto da base para o principal. O Renato também não quis muito chamar o jogador para o grupo principal.
e aí, como não tem o aval dele completo, não vem, porque o Renato é uma voz muito ativa dentro do vestiário do Grêmio. Só que eu acho que ela foi mal conduzida. Acho que o empresário calculou errado ou estava muito afim também que o negócio acontecesse. Que a gente tem que salientar também, só Bruninho, a gente tem que salientar que o Pablo é empresário de um jogador só. Ele é inexperiente. Ele não tem a bagagem que esses grandes empresários têm. Ele está começando agora, na minha visão. Cada um tem uma visão diferente. Então a imaturidade do Pablo Bueno como empresário pode ter afetado a carreira do TT. E eu vou dar um exemplo de um outro empresário que até onde eu sei, é de um jogador só, mas que teve absoluta coerência de discernimento. O Bruno Junqueira, que era nosso colega, passou de assessor de imprensa do Marcelo Groy a empresário do Marcelo Groy. Mas aí já com o Marcelo Groy no principal do Grêmio, né? Não, tudo bem. Claro. Mas ele soube conduzir com absoluta habilidade a negociação do Marcelo Groy, que eu não me lembro de ter um goleiro aqui no nosso futebol melhor remunerado que o Marcelo Groy. Ou estou enganado, Diogo? Não. Mas por que a tua expressão? Com um contrato longo ainda, né? É verdade. Não, mas enquanto eu falava, tu fazia uma expressão de Fora incredulidade. do ar. Expressão de fora do ar. Mas estava enquadrado ali. Não tava, por isso que eu fiz. Não, eu acho que ele fez uma ótima condução do negócio do Marcelo Groy. Uma das melhores do Brasil, realmente, para goleiro. Acho que ele fez. Tá, mas agora eu não sei se eu estou acreditando em ti Não, mas pode fora acreditar. do ar ou no ar. Não, no ar essa é a minha opinião. Mas fora do ar tu tem outra opinião. Depois a gente pode falar sobre ela. Para um pouquinho. Aí tem quebra, Rogério. Só para concluir a ideia do TT, Sim, então, diga, eu acho Paulo. que foi mal conduzida pelo seu empresário, principalmente desde o começo, assim, essa situação, e acabou até, de certo ponto, queimando o jogador. Mas eu concordo com o Diogo num ponto. Se o cara é bom jogador, pode estar jogando no sub-15, mas se ele é bom jogador... Cara, olha, eu acho tenho o uma seguinte, coisa, Rogério. eu não sei quantas vezes vocês tiveram gestão de equipe, tá? Acredito que o Bavaresco tenha tido mais ou menos a mesma experiência que eu Muitas tive. vezes. Eu uma vez tive que liberar um profissional, porque numa reunião de equipe semanal, esse profissional estava insatisfeito com algumas coisas, e aí começou a reunião, eu comecei a falar e ele pediu a palavra. Normalmente, a palavra eu sempre dei depois da gente debater os assuntos ou quando tinha alguma coisa pontual. Ele achou que era pontual. E no início da reunião, logo depois do meu bom dia, ele disse o seguinte: eu queria pedir a minha liberação da equipe. Me surpreendi, apesar de que, da mesma maneira que o vestiário tem murmúrios e o vestiário tem indicações, tá? A gente também tem nas equipes, e o Bavaresco sabe muito bem disso, o Diogo está sabendo também agora, que é um gestor, que tem murmúrios. A gente fala rádio corredor, né, na nossa expressão. Esse murmúrio. E eu já sabia de alguma coisa, mas o impacto na abertura de uma reunião, tá, com toda uma equipe, qual a alternativa que eu tinha para não perder o comando da equipe? Ok, te libero. É que acontece, não tem mais o que falar. Tá liberado. Mas começou pelo fim. Sim. Sabe? Então, Mas eu assim, vejo Rogério, essa é que situação assim, do TT, ô Diogo, muito parecido com uma situação em que, se você faz alguma coisa diferente, tenta arrumar, o Renato perderia, Foi o que se eu não disse, foi total, não. perderia parte Mas aqui é que tem uma coisa diferente. dessa credibilidade. Tem uma coisa diferente nessa análise de gestão que tu está fazendo, Rogério. Né? Perdoa-me discordar de ti, mas é que a nossa gestão não envolve uma coisa que envolve o Renato. Quantos gestores nós não somos ídolos dos lugares em que gerimos? Nós não somos. Eu não sou ídolo da Rádio Grenal, tu não foste ídolo dos lugares que tu trabalhaste, nem o Bavaresco. O detalhe é o seguinte: o Renato é um ídolo. Pra o que quem? ele fizer Pra pro quem? torcedor, Pro torcedor. para todos. Não, esquece o vestiário. Diogo. Não. Esquece o não. vestiário. Isso Não, envolve. pelo amor de Deus. Isso envolve. Ele é o ídolo do Léo Moura, que ele buscou o Léo Moura. Ele é o ídolo do Bruno Cortez. Isso ele envolve. buscou o Bruno Vestiário, Cortez. Vestiário é complicado, a não gente sabe. importa a idolatria Só que que o tem. Renato ainda tem mais um ponto a favor dele. O Renato está dando resultado. Se o Renato não tivesse dando resultado e o TT está na categoria de base monstruoso, é uma outra situação. Cara, nós estamos muito discutindo semelhante. aqui. Com A todo maior respeito. venda do Grêmio do ano. Não, A nós gente está estamos discutindo aqui um jogador que é uma teoria.
Não, na prática ele é mais do que mas ele foi nunca vendido. jogou profissional. Eu não vou Porque o discutir Grêmio não isso. quis. Nós não estamos falando de futebol. Não foi o Grêmio que não quis? Nós estamos falando de opinião sobre um negócio. Tá, mas eu posso ter várias ele não opiniões. jogou profissional Se tu porque o vendeu o Grêmio teu quis. carro por um determinado preço e eu achar que tu vendeu barato, ou vendeu caro, isso é só opinião. Nós não temos o fato concreto. Mas meu carro não é top de linha da base. Ponto. Mas tu pode ter um carro top de linha e eu achar que tu vendeu por um preço mais barato que devia. Mas é que ou ele mais mostrou o caro. resultado. Ele jogou mais que o Rodrigo. Ele jogou contra os nas iguais a dele, cara. Sub-20, Nunca. mas igual. Ele Nunca nunca tem jogou 17, profissional, Bavaresco, ele tinha cara. 17, Ele não ele jogou jogou profissional, sub-20. é Mas a muito gente não diferente. sai, ele não jogou porque o Grêmio não quis. Não, mas não importa. Por que nós vamos discutir uma coisa que a gente Eu não sabe? continuo com o Paulo Nunes. Foi muito mal conduzida essa questão do TT. Não, com certeza. Por aqueles que estavam no entorno dele, empresário, amiguinhos, como citou o Renato. Mal conduzido Tá? pensando só ao lado do TT jogar no Grêmio. Exatamente. Se o empresário queria a negociação, E aí o próprio jogador. houve uma afronta, eu não tenho dúvida disso, tá? A autoridade de quem é do vestiário, a maior autoridade, que é o treinador. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma disso. E vou dizer mais, entendo que o Renato daria a oportunidade para o TT, assim certeza, que esses com que estão na certeza. volta do TT Talvez em calassem julho. a boca. Talvez em julho. Calassem a Talvez boca. antes até. Tá? Mas não. Aí ficam falando, forçando uma situação, talvez porque já tivessem a possibilidade de uma proposta, como o Diogo disse, a proposta veio na metade do ano, quando é que veio? Não, mês passado. Mês passado, enfim. Então, aí a inexperiência, ok, faturar um monte de dinheiro, o TT vai ser feliz, deve ter sucesso, até como o exemplo que eu dei, né, o meu exemplo, né, desse profissional, que eu fui compelido praticamente a dispensar da equipe, que hoje tem muito sucesso, graças a Deus. Tá? O TT também a gente deseja para ele, mas eu continuo entendendo, né, salvo as opiniões em contrário, as quais eu respeito, de que o Renato perderia, independente de resultados, ele perderia aquele pulso que ele tem e aquela ascendência que ele tem sobre o grupo Mas, ô todo. Rogério, eu acho que houve excesso dos dois lados. Se houve má condução pelo lado do atleta, eu acho que de certa forma houve para o Grêmio também. Porque a gente não precisava estar debatendo isso, não precisava isso ir para as coletivas de imprensa, porque a gente sabe que quando o Renato quer, não vaza. E eu vou usar o exemplo aqui do caso do Marinho. Porque o caso do Marinho foi grave também. Ele disse que ele queria sair, que se o Flamengo forçasse ele iria. Bom, eu não vou discutir aqui se ele estava numa brincadeira ou não. Isso não pegou bem. Mas eu lembro que eu liguei para o presidente Romildo aquele sábado à noite para perguntar sobre a situação e ele me disse assim, ó, fica tranquilo, isso é coisa de guri. Fica tranquilo, a gente vai resolver o assunto no vestiário. Então, assim, E passou na frente de todo mundo. quando se quer, os casos são resolvidos no vestiário. Entrando no âmbito da gestão, que foi o link que você fez. Mas assim... Mas isso é muito diferente, tu não tá... Nós estamos olha, com todo respeito, o telespectador já deve estar de saco cheio desse assunto, cara. Esse assunto é passado. Não O Grêmio é, foi botou ontem. 45 milhões no bolso e já é Elvis Presley, cara. Vamos falar do que interessa, do que vai ser amanhã. Duas da vezes- lista dos 30 do Inter, da lista dos 30 do Grêmio. Porra, que troço porre, velho. Nós não vamos convencer um outro. E só pra te responder... São situações completamente diferentes. Uma coisa é eu te passar na frente do fulano e outra coisa é eu perdoar Foi o que ele fulano. fez com o Marinho. Ele não passou, Ele o cara perdoou já e tava passou no na frente de grupo. todo mundo. Ele tava Se no ele era o terceiro grupo, reserva. velho. Ô, Rogério. O Alisson foi o primeiro a jogar. Ele se machucou com 10 minutos de jogo. O Marinho não estava jogando. O Marinho entrou no primeiro toque e fez o gol. Ele se bancou por méritos. E o TT Essa é a bancou os minha méritos e opinião. o Renato não usou. Não, que mérito teórico, velho. Rogério, Que só- mérito Na teórico? base. Ah, para. Mas então não vale o que o Renato diz. Tu tá discordando do teu ídolo. Não tô discordando. Ele disse Não que tô vale o que o discordando. cara faz na base. Tu tá desmerecendo a base. Não estou desmerecendo, eu estou dizendo que é diferente. Ah, é diferente? Não vou Então te por quê? convencer. Diogo, eu não vou te convencer, tu não vai me convencer. Tá, mas o Marinho Nós não deu estamos exemplo da cansando a base. paciência do telespectador. Mas Tu pro TT citaste- valeu você ter Para da aí. base. Não, para aí um pouquinho. Tu O citaste o, exemplo do titular Marinho foi o primeiro. Alisson. Tá falando Tu do tá Marinho. sendo injusto. Não, e tu tu tá acabou, mentindo. tu acabou Tu de tá dizer. mentindo. Não, O Alisson tu foi não o me chama de titular. mentiroso. Mas tu E disse- baixa a mão. Então, Vamos começar por aí. tá bom. Tá, mas aí não é a questão. Então vamos retomar a questão. Eu só- Siga no exemplo que foi dado do Marinho. Bavaresco Tu disse Não, que ele não, que Deixa valeu. eu falar agora só um pouquinho. Tu desse o exemplo do Marinho,
tá? E o Bavaresco está te contraditando no exemplo do Marinho. Porque o Alisson era o titular. Mas tu disse, o Marinho mostrou em campo, o TT mostrou em campo. Mas um mostrou no profissional, o outro mostrou na Mas o base, Renato cara. disse que tem que mostrar na base. Mas aí é a opinião dele, cara. Ele tem direito de avaliar. Mas então eu por não que que ele posso não fez avaliar porque eu não análise? vejo os jogos da base. Então por que ele não fez análise? Não, mas ele fez Não, ele análise. fez? Ele Não, fez peraí. análise. Então ele tá equivocado. Não, mas Mas ok, essa é a aí é tua outra opinião, história, aí é a cara. tua Um cara opinião. de 17 anos que joga no Ok. campeonato na seleção sub-20 Tá bom. tem que ser superior, Mas não pode? aí é uma opinião. 17 ou ele tem. 17. Quando ele foi convocado pela primeira vez, ele tinha 17. Mas ele não tem 19. Agora ele tá com 19. 19. Ele tá há tem 3 19. anos na seleção sub-20. Não, tudo bem, ok. O Internacional teve um jogador. Ninguém disse que ele não é bom Internacional jogador, teve um senão não jogador teria que sido teve isso. vendido. Não teria sido vendido. O preço dele total foi 25 milhões de euros. Tudo bem. O preço total. Tudo Se bem. tu considerar os 40%, Bom, chegando Só um àquele. pouquinho. Chegando Então, ao se que ele tu não fosse pedisse, bom jogador, ele não tá sendo. Agora, a avaliação é, ele tinha que ter pulado etapas ou não. Na minha opinião, o Renato perderia o grupo se fizesse isso. Na tua opinião, não. Nós não vamos convencer um ou outro. Mas que Rodolfo. grupo? Nós estamos Mas cansando. não vamos nos convencer, só um pouquinho. O Renato, Nós não ele tem um vamos, grupo na mão, não vamos né? nos convencer e eu vou agora acatar a sugestão do Bavaresco, encerrar essa discussão, porque ela já perdeu o sentido na medida em que as posições são fixas, são arraigadas e não vai sair delas. Eu Ok. só queria esclarecer, Rogério, que apesar do assunto ter imperado aí, eu não estava falando sobre o tomar posições ou dar o passo à frente. A minha opinião foi sobre a gestão da situação em si. Sim. A gestão da afronta, então. A gestão de como a situação estava se desenhando. Sobre, então, se existia um mas aí conflito- nós vamos abrir uma outra discussão, Mas aí, Bruno, assim, ó. porque nós discordamos, Não, claro, e eu claro. concordo com o Bavaresco, que tu comparaste coisas desiguais. Né? É que quando interessa pro Renato, vale. Não, mas uma vale. Ô, Diogo, Tá. Diogo, vamos parar com esse negócio, porque isso aí já está rendendo muito, que é contra fulano, contra cicrano, tá? O que eu estou só dizendo é o seguinte, da mesma maneira, quando tu citaste o exemplo do Marinho e foi contraditado pelo Bavaresco, tem que ficar dentro do exemplo do Marinho, não pular para outra história. Mas é que quando foge do assunto, a gente tem razão, não então. não é Mas quem fugir do trouxe o assunto, é se exemplo não fui discutir, eu, cara. é se discutir aquilo que está sendo proposto. Quando o Bruno fala na situação, eu discordo do Bruno nas situações. Eu entendo, assim como entende o Bavaresco, que são situações diferentes. Que são Até porque o completamente Marinho diferentes. afrontou o clube, não o treinador. Bem, pode até se discutir a atuação Quem do deveria clube. pôr- O clube é maior que o A treinador. atuação Sim, do mas clube. aí quem tem que, desculpe, Rogério, quem tem que responder não é o treinador, é o presidente. E quem o respondeu presidente foi o disse o quê? O que eu disse, presidente? Quer resolver e mandar embora. E ficou. Não, não, foi mas o que o aí Bruno falou. tem um- Tudo bem, mas eu tô te dizendo, Tem um porque eu ponto- sei que ele disse Tem isso. um ponto Bom. nisso tudo, assim, ó. O presidente ele manda no clube, como um todo. Mas quem manda dentro do vestiário é o treinador. E o Renato disse que ele ficou 40 minutos em uma sala conversando Sim, é com o verdade. Marinho, É verdade. o retorno. O Renato Então resolveu. quem resolveu foi o Renato, não foi o presidente. Não, mas, Mas tu não aí- entendeu o que eu falei. Eu querido. entendi. Tu não entendeu? A Eu afronta entendi. foi ao clube. Quem responde, não é quem resolve. Quem responde, se for o caso, é o presidente, não é o treinador. Tá, mas não o foi. Quem, é que, Não, não quem, é. quem respondeu Não, quem publicamente conduziu a sobre a situação questão foi- do Marinho? Quem respondeu Renato, publicamente? os dois. Não. Os dois. Não. Eu tô me baseando no que o Bruno falou. Ele falou com o presidente. O que o presidente disse? Que a Coisa coisa de Posso Sim. concluir meu raciocínio antes? Sim. Porque eu não consegui concluir ainda e a gente já está levando a discussão para outro ponto. Eu citei o exemplo do Marinho justamente pelos exemplos que vocês deram. Porque houve conversa. Houve conversa com o Marinho, do Romildo, houve conversa do próprio Renato, que foi quem mais conversou. E na situação do TT, me parece que não houve essa aproximação do Renato com o jogador para saber como o jogador Tá, então se eu sentia. vou te Pra dar a mim minha é só- opinião. Ok, essa é eu a só tua acho opinião. que houve um distanciamento. Tá, ok, só- essa é a tua opinião. A minha opinião, eu faria exatamente o que o Renato fez e agiria da mesma maneira que o Grêmio agiu. Tá? Faria a mesma coisa. Veio com tititi, veio com mimimi, veio com conversinha paralela querendo forçar uma barra, acabou, amigo. Acabou. Mas é que essa é a versão Tá? do Renato, só pra Acabou. deixar claro. Não, mas é a versão do Grêmio que acatou. O Grêmio aceitou essa versão também. O Romildo não, né? Ele foi induzido a vender. Ele teve que aceitar Não, mas a venda. induzido, se ele não quisesse, ele é o presidente. Se ele diz que não quer, não vende. Ele olhou todos os Entendeu? pontos e disse, melhor Não, é vender. se ele, mas tu mesmo dissesse que o Romildo mandou ficar com o Vico. Mandou. Então, se o Romildo mandava ficar com o TT, ficava com o TT. Talvez não queriam É ele que incomodação. manda. É ele que manda. Talvez então ele não queria tenho incomodação. eu tenho que ir no teu raciocínio. Então- Se o teu raciocínio vale para o Vico, tem que valer para o TT também. Tá? O que eu estou discordando do Bruno é das circunstâncias das situações. Tá? A do Marinho, eu iria
fazer a mesma coisa e a do TT faria a mesma coisa que o Grêmio Tem um fez. monte de recado aqui que o pessoal tá mandando. Bom, vamos lá, só o Paulo Nunes. Não, eu só quero fechar rapidinho sobre esse assunto, assim, que eu acho que foi mal conduzido, mas aí depende da intenção do negócio, né? Daqui a pouco ela foi mal conduzida pensando no jogador ficar e o empresário queria que o jogador fosse negociado e foi o melhor que aconteceu. E eu até concordo com o Bruno, eu acho que foi mal conduzido dos dois lados, né? Eu acho que pensando no modo do atleta ficar. Agora, se o atleta também daqui a pouco queria negociação... sempre há a possibilidade que o Grêmio achasse que tinha que vender. Claro. Bem, e sempre tem a possibilidade do seguinte... E nós só vamos saber se o Grêmio estava errado mesmo. O que me quê? pareceu que No o futuro. empresário... Mas qual é o futuro? Não, se ele explodir, Não, melhor isso aí do não mundo. quer dizer nada. Bom, aí, para um pouquinho. Não quer dizer que uma atuação pontual num determinado momento, porque o jogador vai explodir, porque vai ter sucesso como ator e não sei mais o que, ou como jornalista, aquela decisão tomada tivesse errada. Poderia Não, a ser. decisão para o momento ela estava certa. A Depende. decisão, não depende, Diogo. A decisão é um enfoque. Tá? Tu tomaria uma outra decisão. Ok, é a tua opinião. Tá? Eu tomaria essa decisão. Eu E não só é sei pelo que é o fato seguinte, que uma o coisa- futuro vai dizer se estava certo ou errado. Uma coisa que eu disse aqui ontem e eu reitero, aí trazendo a discussão agora, grenalizando a discussão, com certeza o Internacional assim, acenderia 200 velas para vender a maior promessa da base que tivesse, 45% pelo mesmo valor. Não, nem abre essa discussão, só um pouquinho, por gentileza. Não vamos abrir essa discussão. Não vamos abrir Rogério, essa só discussão. para encerrar, Não, o Grêmio tá nem- feliz com o dinheiro e o TT tá Não, feliz com o dinheiro. não, talvez nenhum dos dois esteja feliz, Tão Guilherme. feliz, sim. Talvez nenhum dos Sorriso dois na esteja cara feliz. dos dois. Talvez nenhum dos dois esteja feliz. Mas enfim, vamos no lá. WhatsApp aqui o Não, Sérgio... depois do Ah, WhatsApp, depois. Vamos primeiro lembrar o seguinte. Ontem eu dei uma informação aqui, tá? É uma informação equivocada porque eu não tinha a informação correta. Hoje eu tenho a informação correta, eu fui buscar e tenho a informação correta. Então quero dizer o seguinte, o Estação Verão Sesc vai até o dia 5 do próximo mês de março no litoral do Rio Grande do Sul. Tá? Litoral Sul, Litoral Norte, como já é tradição, vai até o 5 de março, tá? O Estação Verão Sesc. Aqui em Porto Alegre, infelizmente já acabou, mas felizmente nós tivemos a primeira edição e já tem confirmada a segunda edição, né, para o próximo verão, do Estação Verão Sesc, tá certo? Então tivemos desenvolvido até o fim de semana passado, ali na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias, todas as atrações do Estação Verão Sesc, que teve pela primeira vez a sua edição aqui em Porto Alegre. Mas no litoral, repito, vai até o próximo dia 5 do mês de março, ok? Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Estamos de volta com o Virando o Jogo. Só lembrando o seguinte, ó, nossas redes sociais, a maneira como você pode nos acompanhar. Vamos aí colocar, até porque tem essa nova identidade visual aí que está muito bonita, pelo Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. Se você preferir aí o nosso WhatsApp, 99815-9990 para você ter a interatividade conosco. E se você quiser nos acompanhar, né, você tem a possibilidade de nos acompanhar no Instagram, @RDCTV Digital, que tem inclusive, como disse, aí você tem o nosso site, rdctv.com.br, tá? No Instagram, como vamos lá, no YouTube. São várias Isso coisas, aí, né, Rogério? Isso, YouTube, /RDCTV Digital, e está faltando só, não, estão todos aí, o Twitter, @RDCTV Digital. Tudo bem. Só no Instagram que eu queria fazer referência, tá? Vamos botar o Instagram aí de novo, o Instagram da RDC, aí o Instagram, porque no @RDCTV Digital no Instagram tem aquilo que o Guilherme falou há pouco, esse aqui que está do meu lado, ó. Guilherme, isso. Que são os bastidores, que os telespectadores, os internautas gostam muito de saber dos bastidores e no Instagram a gente tem muito dos bastidores aqui da RDC. Bom, então vou eu aqui
Não? Agora estamos dois. Ó, tudo bem, Guilherme? Tudo Como é bem? que tá? Que Valeu? honra. Tudo bem? Legal. Pô. O Diogo fica bravo porque eu fico contando quantas vezes eu venho aqui, né? É a 6ª do ano, Diogo. Tá bom, Tamo vou indo. contar. Muito bem. Mandar um abraço, muita gente participando aqui no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, no Facebook Vinícius Esportes. Diz que o Renato deixou bem claro na entrevista que os representantes do jogador tentaram peitar ele para colocar o TT. Né? O Pedro Sarati disse que o Renato é quem manda. O Sandro Dias disse que o TT é o Ronaldinho do passado, vai explodir na Europa. O Rafael Silveira acha que é uma questão de ocasião, hoje não tinha espaço para o TT. Né? Então tem essa situação aqui, o pessoal participando com a gente. Né? Muita gente participando, olha, muita gente vamos mesmo. dar voz porque realmente o assunto predomina, né, pela maneira, como disse o Bruno, como foi tratado o assunto publicamente. O Kleber Araújo diz: concordo com o Renato, mesmo eu sendo colorado. O jogador não adianta saber jogar, ele precisa ser profissional para fazer parte do grupo principal. Vejam aí outros exemplos, Adriano, Felipe Melo e tantos outros aí que precisa. E viva essa grata aparição do Nonato, né? Abraço a todos. Nonato do Internacional, ele como colorado está saudando. No nosso WhatsApp, o Sérgio de Santa Maria disse que para ele não tem mais volta. O TT já foi e agora é só encheção de saco. O Paulo Rogério Santos Pereira, boa tarde, pessoal. Já postei aqui no programa, Renato é o dono do Grêmio, ele se acha maior que o Grêmio com o apoio da torcida. É lamentável. O André Assunção manda um forte abraço aí para todos nós. O que nós temos mais aí? O Juarez... Tu estava no Facebook ou Estava no Face, WhatsApp? agora eu estou no WhatsApp. Tá, vamos lá. O Juarez disse assim, ó, esse TT se lascou, eu queria jogar no principal e agora vai sumir. Dizendo ele aqui, participando com a gente. O nosso amigo aqui, ó, como é o nome dele? Vamos lá, tablet, me ajuda. A Carmen diz assim, ó, me desculpem vocês, gostei do assunto, mas agora já deu. Podem me mostrar os gols? TT vai com Deus. É isso aí. Então, vamos atendendo o pedido da Carmen, né? Isso. Vamos mostrar aí a vitória do Grêmio ontem sobre o Veranópolis, que consolidou, inclusive, a classificação do Grêmio para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. A reportagem é do Pedro Oliveira. Vai lá, Pedro. O Grêmio enfrentou o Veranópolis na Arena visando se manter mais uma rodada na liderança do Campeonato Gaúcho. Logo no início, o tricolor já mostrava o que veio. Marinho tentou nesta cobrança de falta, mas não demorou muito para o atacante, num belo cruzamento de Maicon, abrir o placar para o Grêmio. A gente tentou, mas choveu o dia todo aí hoje, tá? 2 dias atrás estava fazendo 36, 37 graus, hoje mudou bastante, o campo estava um pouco pesado, isso dificultou um pouco a nossa dinâmica, o que a gente estava acostumado a fazer. O importante do jogador, independente do jogo que ele for jogar, é ele dar conta do recado, ele colocar essa dúvida sempre na minha cabeça. O jogador tem que estar pronto. Não importa se vai ser na Libertadores, se vai ser no Estadual, se vai ser na Copa do Brasil, se vai ser no Campeonato Brasileiro. O segundo tempo não se mostrou diferente. Marinho, mais uma vez, num cruzamento onde a bola não desviou em ninguém, aumentou para o tricolor, 2-0. Né? Sempre faz 2 gols não, né? Tô acostumado o Everton fazer 2, Luan, é só pros fera. Aí eu tive a oportunidade aí de fazer 2 hoje, né? A equipe saiu com a vitória e glória a Deus por isso. Porque eu conheci o Marinho de outras datas, de outras épocas e eu sempre gostei do futebol dele. Não é possível que ele tinha desaprendido a jogar. Ninguém desaprende a jogar. Então ele deu a volta por cima, eu fico feliz por ele. E está aí hoje. Até pouco tempo atrás, ano passado, era um jogador que tinha desconfiança do torcedor e hoje em dia ele está sendo bem aplaudido pela nossa torcida. Foi desta forma que o tricolor venceu o Veranópolis. Em jogo calmo e tranquilo, o Grêmio não teve nenhuma dificuldade em bater o time que está em último colocado no gauchão. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, a equipe deles veio fechadinha, mas o importante foi a vitória, o importante o grupo entender o jogo. E o professor Renato tinha passado para a gente no vídeo sobre o adversário e conseguimos uma vitória, agora é poder descansar, trabalhar. Esse é um grupo vencedor, por isso todo mundo quer vir para cá. A maior prova está aí, em 2 anos e meio praticamente são 5 títulos, então quem não quer jogar no Grêmio? Quem está aqui tem que valorizar. Invicto, melhor colocado,
melhor ataque do Brasil e já classificado para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. É desta forma que o Grêmio se despede do Campeonato Gaúcho e se foca na Copa Libertadores da América, onde estreia no próximo dia 6 de março contra o Rosário Central. Contra o Rosário Central. Aliás, por falar em Libertadores da América, o Bavaresco com muita propriedade levantou esse assunto aqui antes e eu já quero te convocar, Bavaresco. Diga. Hoje é terça-feira. Sim. Tá? Não sei se para quarta-feira, amanhã, quinta-feira, porque a partir de agora esse assunto vai ser o assunto pautado. Tá? E... Amanhã eu não posso, quinta-feira. Que é o assunto, porque nós vamos ter... A inscrição é até quando? A inscrição é até 72 O horas Inter já antes. mandou a Isso, lista. o Inter também mandou. Só não sei porque que o Grêmio não divulgou ainda. O Inter colocou até a numeração ali, Isso. tá? O Guerreiro Às vezes Paraná. porque o TT tava na lista. Eu ia dizer isso, mas para não provocar. Não. O detalhe é o Só um seguinte. adendo para a lista, desculpa, só um Diga, adendo. Paulo. É obrigado a divulgar a numeração quando envia o nome. É obrigatório. Não, perfeito. Não, porque ok. por isso que tem que colocar, e ela tem que ser de 1 a 30. Que a né? curiosidade, Exige ontem, a- inclusive, teve um repórter, não lembro quem foi. Sim, perguntando quem vai ser o 10 Quem do era Grêmio. Eu achei até engraçada a pergunta, a gente comentou eu e o Diogo pelo WhatsApp. Mas, enfim, a minha visão, não tendo vindo nenhuma contratação, E o Tardelli eu daria pediu pro pra ser o JP, 9. né? E o Tardelli pediu Ele para não, ser o quer, 9. ele não quer ser o 10. É Tardelli. isso. E o Não, e Montoya nem o também não Montoya. quer. O Montoya disse que 10 não dá sorte pra Então ele. não vai ter o número 10 Não, de talvez repente? seja o Jean-Pierre. Jean-Pierre. é a minha Vai opinião. ser o Jean-Pierre. Não, é a minha opinião. Porque só pode ser do 1 ao 30. Tá, mas o Marinho essa já jogou divulgação com a tem que mais ser quando? temporada, né? Como? Essa divulgação tem que ser quando? Ela é Não, aí que tá. obrigatória quando tu envia a lista, tem É que mandar os 72 números. horas antes. É que tem Não, duas deveria que situações. mandar. Tem duas situações. Para jogar sem pagar multa, 72 horas Perfeito, antes. Que é segunda-feira da semana que vem. Mas tem Tá? carnaval, né? Exato. Por ter carnaval, o Grêmio e Inter já enviaram as listas para a CBF. Foi ontem o envio da Com lista. direito à alteração, se quiser, até segunda-feira. Isso, exatamente. Como Não, mas o Inter- segunda-feira não tem trabalho, a CBF não trabalha segunda-feira. Não, por até isso Então tem que tá ser até avançando. sexta-feira. Por isso- Não, até quinta. A CBF não vai trabalhar sexta. Ô, CBF. Porque boa. quinta-feira tem a convocação. Tem uma Pô, vaga. tu tá querendo demais Pô, também, tem né? uma vaga E só lá. depois do Não, meio-dia. pra melhorar, só depois do meio-dia também. A convocação Quando? da seleção. Ah, não, quinta. A convocação da seleção brasileira era sexta. Passou para quinta porque a CBF não trabalha sexta. Tá? Então o detalhe é o seguinte: já foi enviado para a CBF a lista da inscrição das duas equipes, tanto o Grêmio e Inter já foi feita. A do Grêmio não tem surpresa, então a gente pode montar aqui agora, se a gente quiser, a gente sabe quem são os 30. Não, tudo bem, mas Tá? aí tem que ser com a Não, tinha uma numeração. dúvida tem que entre ser o todo. Vico e o Rodrigues, mas acho que vai o zagueiro, né? Acho que vai o Rodrigues para ser um quinto. E aí o outro que vai é o Lincoln, que ontem ficou no banco, na minha opinião, se escalou, né? Isso. E outra. E o Inter, a grande novidade de hoje é a não, né, colocação, já que a gente tá falando de lista, para não Sim, deixar sim. passar depois, Danilo Fernandes, né, que tá fora da lista dos inscritos A na lesão dele é Libertadores. mais grave. A do que- lesão dele ainda não compromete pra É primeira daquela fase. cirurgia que ele fez ainda ainda? do ombro. Quem vai como goleiro será o Kehler, né? E Que aí- herdou a camisa 1. São 3 goleiros, é Kehler isso? Navas. Só que tem essa um foi adendo, horrível. né? Nessa temporada da Libertadores da América tem um adendo que eu acho interessante até. Tá no artigo 57 do regulamento da Conmebol. Se o goleiro, só vale para goleiro, tá? Se o goleiro se lesionar durante a Libertadores, o clube envia o boletim médico para a Comissão Disciplinar Médica da Conmebol e faz a troca para outro goleiro, independentemente da fase que for. E no dia do jogo até 2 horas da tarde. Isso, Pode ser Pra no dia do fazer jogo a até troca. 2 da Bom, tarde. vamos falar mais sobre isso em seguidinha. Lembrando para você que é cliente Banrisul, não é cliente Banrisul, então seja cliente Banrisul, porque só o cliente Banrisul tem o Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida, mas como eu disse, que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Guilherme, tu já viste o projeto da casa número 5, lá do Já Vivenza Serena? vi, deu uns pitacos também. Tá tranquilo. Porque quem não sabe tem que saber. Quando é que é a formatura? Formatura final do ano em arquitetura. Também se Pra forma minha em mãe é final do arquitetura. ano, pra mim tô achando que em julho do ano que vem, mas... tamo Mas indo. então confira aí com pitaco ou sem pitaco do Guilherme, o que você acha da casa 5 do loteamento Vivenza Serena em Canela. Confira aí.
Vivenza Serena, você tendo oportunidade, chegue ali em Canela, bem próximo ao centro da cidade de Canela, este loteamento do Grupo IEX. Falamos de Libertadores da América, já também adentramos aí ao Internacional sobre o assunto, e o Guilherme Paz fez uma matéria sobre Libertadores, especificamente sobre o que, Guilherme? Um pouco mais sobre as opções de Oder Helma da base, né? Sarrafiori, o Pedro Lucas, o Roberto, e a sorte que o Oder teve com esses garotos que resolveram o jogo para ele. Muito bem, vamos ver então. Esperança, surpresa, sorte. Quanto mais a sorte me encontrar, mais eu vou todos os dias pro Beira-Rio mais cedo, ainda 15 minutos mais cedo. Segunda-feira, terça eu vou 15 minutos mais cedo, trabalhar mais, para ela, quando me encontrar bem, como tá me encontrando. Na temporada de 2019, os talentos que subiram da base estão ajudando com a sorte para o bom rendimento da equipe. Pedro Lucas marcou seu primeiro gol como profissional contra o Juventude e deu a vitória ao Colorado. Ainda de quebra, assumiu o posto de titular no ataque do Internacional. Nonato entrou e encantou, virou líder em desarmes. E no último jogo contra o Avenida, os 3 pontos vieram dos pés de Martin Sarrafiori, 21 anos. Em véspera de Libertadores da América, o rendimento especialmente de Nonato e Pedro Lucas coloca uma boa dor de cabeça para o Odair Helma montar o time. Pedro Lucas entrou no lugar de Trellis e não saiu mais. Nonato tem características para atuar em mais de uma função no meio-campo. Já substituiu Nico Lopes, Edenilson e agora busca trabalhar dobrado para se manter na equipe. Então, eu acho que mais importante do que isso, nominar, especificar, ganhamos mais jogadores, é disso que eu falei lá no início. Por isso, a oportunidade para mais jogadores durante esses jogos. E garantidos na lista de inscritos dos 30 nomes na primeira fase da Libertadores, Sarrafiori, Nonato e Pedro Lucas terão a companhia de Roberto, o zagueiro que era o capitão na categoria de base. Nonato, então, eu posso depreender pela tua reportagem de que Nonato, Pedro Lucas e Sarrafiori são titulares. Não, Sarrafiori é uma alternativa. Mas deram sorte. Não. Deram sorte. Sarrafiori que entrou, fez o gol, fez o gol da vitória. Nonato e Pedro Lucas tá bancando? Tem a questão Nonato e Pedro Lucas, eu, Guilherme Paz, banco. Eu, Guilherme Paz, banco. Que o Odair vai fazer titular esses dois jogadores. Se tiver meritocracia... Cara, eu vou te dizer. É que o Odair tá com uma boa dor de cabeça. Só que como ele não tá... Opinião, Guilherme Paz. Ele não tá mostrando um bom desempenho na equipe, formação tática. Agora volta Nico, volta Edenilson. O Patrick teve grande rendimento nas últimas partidas. A dor de cabeça tá montada. Mas eu banco. Eu não sei dizer pra vocês, e pra mim a minha maior dúvida, e só quarta-feira da semana que vem é que eu vou sanar elas, porque o Odair fecha portão para o jogo do Gauchão, né? Então, não, e a gente para jogo treino ele fecha tanto. Não, e a gente vai ver em campo o Internacional. Qual? Essa é a minha dúvida. Primeiro, tu não sabe quem vai jogar, o time nunca. Isso. Ele até ganhou 4 partidas consecutivas, 5 no total. Mas, olha, não teve nenhuma vitória que tu dissesse assim, ó, o Inter se expôs. Mas essa dúvida... Na lista, beleza, mas eles têm que jogar. Na lista de Libertadores. Tá, mas eu tenho uma dúvida. Mas só pra esclarecer pra na reportagem eu não banquei eles. Eu falei que é uma boa alternativa. Sim, mas tu tá dando opinião agora, claro. São duas coisas diferentes. Lá tu é repórter e tá fazendo uma reportagem. Claro. Apesar de que hoje no jornalismo a gente tem visto muito repórter dando opinião em matéria. Mas mudou tudo, né? Na bancada é uma coisa. O repórter aqui tem que dar opinião. Mas tem gente que inventa. Não, mas o que estão... Aí é pior ainda. Aí é pior. Mas é que assim, o que estão globalizando informação aí com opinião é uma grandeza. Mas tudo bem. Não, eu quero, dá licença, eu quero esclarecer uma dúvida com vocês, porque essa todos nós temos. É treino fechado, escambau, tá. O Nonato e o Pedro Lucas, eles apareceram somente esse ano, eles não estavam no Internacional ainda. O Pedro Lucas estava no Inter no ano passado, era o titular do time. Artilheiro da base. E o Brenner que era aproveitado. Tá, e o Nonato, tamanho, né? O Nonato chegou esse ano. Não, o Nonato chegou junto com o Matheus Henrique ano passado. O Brenner jogou até Grenal, se não me engano. Acho que até jogou Grenal, Flamengo e Palmeiras. O Nonato chegou... Acho que 2 Grenais até. Ano passado junto com o Matheus Henrique. Então o Nonato e o Pedro Lucas já estavam aí. Já estavam aí. O Nonato ainda... Ou seja, eles não foi pra intertemporada em Atibaia do Inter ano passado.
com os O profissionais. Nonato foi com os profissionais? Isso, o Nonato, do ano passado. o Álvaro, o atacante, Treinou, mas não foi aproveitado. E o zagueiro Gabriel. Os três Era só isso que eu queria saber. Era só isso que eu queria saber. Eles já estavam aí, já tinham sido observados, já tinham até treinado, um já tinha sido preterido Só o por outro Pedro não. centroavante. Não, tu vê que coisa curiosa, Já tinha né? sido preterido. Não, a curiosidade, sabe qual é? E por isso que eu perguntei, tá? É porque agora surgem como sendo as grandes novidades. Posso Sabe? O quê? Aí fazer um eu detalhe? pergunto o seguinte: por que esses garotos já não vinham sendo aproveitados então? Ou mesmo que não fossem aproveitados, como é que de uma hora para outra eles passam a ser jogados pelo clube? Jogados, porque é isso que o clube está fazendo. O clube está colocando como sendo aí as grandes revelações, as grandes novidades e as grandes soluções. Posso trazer um detalhe do Nonato? Ele fez toda a pré-temporada com o Internacional, mas não jogava. Todo mundo ficava se perguntando por que o Nonato não jogou. Até o momento que ele pegou a caneta e assinou o novo contrato. O Matheus Henrique também foi a mesma coisa, né? Não, tudo bem, mas isso tu pode fazer, tu não precisa um ano. O Henrique vinha jogando. Não, o Inter demorou. Quando ele foi lançado, ele não jogava, Tá. lembra? Não, Todo mundo perfeito. queria o Matheus e aí ele renovou e aí jogou. Perfeito, mas eu acho que nisso Eu aí... acho que isso é normal. Isso o clube está certo. Até aí acho normal. Isso o clube está Só certo. que demorou. O Nonato demorou. É isso aí. Não, e no caso, não no caso precisava. do Nonato ainda tem é um contrato até o fim do ano, né? Com opção de compra. É um contrato de empréstimo. Foi ampliado. Né, Tudo bem. Mas o Mas isso contrato que eu do tô Nonato é Alguém quero- discorda o que eu que o quero- Nonato tá jogando mal? do Matheus Henrique. Não é essa a questão. A questão que eu quero chegar, tá? Que talvez não me fiz entender claramente, Eu entendi. é de que o Internacional está criando um fato para encobrir o fato principal de que durante um ano e tanto não conseguiu o time ter um padrão de jogo. Foi o que o Bavaresco disse lá. Não, padrão tá? até não, teve, mas ano ele- passado. não tem jogo, não existe padrão, porque tu não sabe qual é o padrão que joga o Não, Internacional. mas a gente Ano sabia, passado, bola a gente sabia. Aquilo, com todo respeito, aquilo não é padrão de jogo. Mas deu É um certo no padrão. Campeonato Tu Brasileiro. pode não gostar, mas é um padrão. E deu resultado no Não, campeonato. Eu também não gostava, vocês- mas é um padrão. Mas agora essa Mas questão, eu não- Rogério, eu não- é o mesmo padrão que o Segundo turno Internacional do Inter já tá- foi abaixo do Ceará. Mas foi terceiro colocado na reta Por final, causa- tá na Libertadores, Vou tá todo mundo repetir. feliz. Não, perfeito. Então, tem Mas- padrão, tá, o Inter é um mas- time não, mas eu tô falando do reativo. jogo, não tô falando de resultado. Posso? Aí, Eu tô falando do jogo, um Não, time não. reativo. Não. não. Sim, o Não. Internacional foi Não, reativo não, no não. Perfeito, passado. mas não tô te contestando nisso, tô só O dizendo Internacional- que deu o resultado. o Internacional, no eu vou primeiro chegar. turno, no segundo Não. turno, o Inter chegou atrás do É. Ceará. E Mas não, a por que tabela que eu- do Campeonato por que- Brasileiro, ela pega primeiro, somos pontinhos Não, com o tudo bem, segundo mas e por que que eu Mas não eu não considero? analiso a tabela, Por que analiso que eu o não jogo. Mas eu considero? tô te dizendo, no jogo o Internacional era um time reativo que adorava jogar contra equipes que pudessem atacar o Inter para forçar o contra-ataque. Era assim que o Odair formou Mas o time. por isso É que eu acho ideal? que não. Não sei mas, se é, mas Paulo, venceu. por que que eu não considero que seja um padrão? Porque o Internacional não conseguiu, inclusive, ser reativo nos contra-ataques. Uma das cobranças que eu mais fazia aqui nessa bancada é que se o Internacional queria adotar um padrão Corinthians, como o Corinthians tinha adotado no ano retrasado, ele tinha que ter uma qualidade reativa no contra-ataque. E o Internacional não tinha. O Internacional não tinha. Ele ganhou Os assim. lances... Não, ele ganhou era enfiando uma bola para a área, fazendo uma... Não, mas vamos dizer assim, o Tá, Rogério aqui, tem ó, razão vamos só um lá. pouquinho. Não, O vamos Rogério lá. tem razão numa coisa, Não, mas não, um pouquinho. não tinha contra-ataque que tu pudesse dizer, olha, essa jogada é uma jogada O Rogério treinada e tem- ensaiada para O Inter contra-ataque. faz um gol contra o Santos num contra-ataque que inicia no campo de defesa do Inter dentro Tá, da grande área. por isso que eu digo O que Inter fez um gol contra o São Paulo, Esse- assim, dentro do Beira-Rio. esse tu vai O Inter vai pensar, contra o Flamengo. tu vai Tá, mas deixa pensar eu os falar lances. uma Demos coisa três, que vai te não? complementar o que o Internacional fez isso dentro de casa. O Internacional não ganhou de um adversário grande, foi o Atlético Mineiro, Ganhou foi o do único. Santos na Vila. Ganhou do Santos na Vila, um jogo que teve 2 ou 3 pênaltis que não Mas foram aconteceram. pênaltis. Não, mas não, foram não, pênaltis pro Inter. Não, nenhum dos dois, nem um a Não, favor não, do não. Santos, nenhum a favor do Inter. Não, daí problema. Mas- Tira mas a eu- camisa do Grêmio, que Não, daí facilita pra não, ver. mas vamos lá. Mas o Santos também, ano passado, era um timeco. E com o Pô, Atlético daí é Mineiro culpa era um do timeco. Inter. Mas daí é Era um culpa do timeco, Inter. velho. Mas Então, o Grêmio não pode ser Deixa eu campeão da falar. América porque o Lanús era um O baita do time. Atlético, Pô, mas daí é culpa do Atlético Grêmio. Mineiro... Mas deixa eu concluir meu Mas pensamento. é rápido, porque já Não, é rápido. É estouramos. só pra dizer que o Internacional, quando enfrentou adversários grandes fora de casa, mesmo sendo reativo, não ganhou. Mas não perdeu. Perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Flamengo, Não. perdeu a maioria dos jogos Não perdeu fora, pro São cara. Paulo, não perdeu pro pro Grêmio, Grêmio, fez não uma perdeu pro retranca. Santos, não Essa daí, Diogo, vai mais Não longe deu que a um BBB. chute. Fluminense Amanhã- é um timeco, cara. Mas a culpa não é do Inter, que o Fluminense é um time. Falei de time grande. Falei de time grande. Fluminense não é Quatro grande. ali de cima Abre a da câmera. tabela ali. Não deu nem um jogo fora. Tá certo. Senhores,
Vamos continuar essa discussão mais adiante. Inclusive, nós temos que começar a fazer isso, continuar o programa depois nas redes sociais. Estamos encerrando, voltamos. Quem é que apresenta hoje o... Rodrigo Doriagatti. Rodrigo Doriagatti. Só pra perceber quando isso aí. Apresenta hoje, no lugar da Ali Klein, o Virou Moda, que vem na sequência. Nós voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RDC TV com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.